Ó, então, sobre coesão e coerência. Então, antes da gente começar, é importante saber o seguinte. Nós não nos comunicamos apenas por palavras, né? Ou seja, o texto ele pode ser verbal ou não verbal. Quando eu for falar em coesão e coerência aqui com vocês, né? A gente vai falar especificamente sobre o texto com a linguagem verbal, o texto que se constrói com palavras, certo? Ou seja, o texto escrito ou o texto falado. Mas é sempre importante a gente lembrar que a noção de texto, ela não se refere só a esse texto, só ao texto escrito ou texto falado, certo? Ele se refere a qualquer unidade de sentido. Muitos de vocês devem estar tirando carta, agora já tiraram, né? Os sinais de trânsito, por exemplo, eles são textos, né? Porque eles têm sentido, eles constroem um sentido, eles atribuem um sentido a alguma coisa, beleza? E muitas vezes, isso é muito importante para a prova de vestibular de vocês, existem textos que juntam, né, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Um exemplo disso são as tirinhas, né? Nós temos o desenho das tirinhas, que é um exemplo de linguagem não verbal, mas nós temos as falas, que é um exemplo de linguagem verbal. E para que lado que vai a interpretação nesses casos, né? Eles vão falar para a gente, muitas vezes, prestar atenção em alguns aspectos dessa linguagem não verbal, em como ela complementa a linguagem verbal. É o mesmo caso com o texto de uma propaganda também, né? Por exemplo, isso também acontece bastante. A imagem, ela está sempre ali conjugada com o texto, ou seja, ela existe junto, e as duas, em união, constroem um sentido, tá? Então, o que é o conceito de coesão, pessoal? Coesão, ela é aquilo que ocorre dentro do texto. Ela se constitui a partir de mecanismos que a gente utiliza no texto para tornar a leitura mais palatável. O que é uma leitura mais palatável? É uma leitura mais agradável. É um texto que flui melhor, não fica truncado. Então, com a coesão, a gente evita, por exemplo, repetições desnecessárias, a gente faz ligação lógica entre as frases diferentes do texto e dentro de uma frase a gente faz ligações entre as diferentes orações, sejam elas orações coordenadas ou subordinadas, certo? Então, em geral, a coesão ela se dá por marcas linguísticas, né? Por exemplo, quando eu vou juntar duas orações, né, fazendo uma frase só, um período composto, eu vou utilizar uma conjunção, por exemplo, para fazer a junção dessas orações, né? Vou dar um exemplo para vocês. Estou dando essa aula síncrona, mas ela será gravada para quem não puder assistir no horário, né? Esse mas, ele é um elemento de ligação, é uma conjunção adversativa, ou seja, que opõe a frase 1 à frase 2, mas ela que faz a junção lógica dessas duas orações, não da frase 1, da oração 1 e da oração 2, e ela faz a junção lógica dessas orações em um período só, que é um período composto. O mas é um elemento de coesão, certo? Ao invés de eu repetir, né, de eu falar, essa aula é síncrona. Essa aula está sendo gravada para quem não puder assistir no horário. Eu evito essa repetição do essa aula e coloco esse mas para fazer um conectivo lógico. Isso é um elemento de coesão. É isso aqui que está falando aqui. É uma marca linguística que organiza a sequência do texto. Beleza? Coerência, pessoal. A coerência é quando eu construo um texto que ele tem um sentido, ele tem uma sequência que ela tem uma unidade de sentido, né? E a coerência ela é muito importante para a redação de vocês, né? Vamos dizer que o tema da redação seria, sei lá, intolerância religiosa. Aí você começa a sua redação defendendo a tese de que a tolerância religiosa é algo ruim e que deva ser combatido, né? Bem simples assim. Só que aí no meio
você começa, de alguma maneira, ali, a usar argumentos que, na verdade, eles defendem a intolerância religiosa. O que aconteceu aí? Você está sendo incoerente. Incoerente, ou seja, você não está seguindo a coerência dos seus próprios argumentos. A direção dos seus argumentos, ela é contrária à tese que você apresentou ali no início. Então, aí você teve um problema de coerência no seu texto. Perceberam a diferença? A coesão, ela está dentro do texto. É a gente organizar a sequência das frases, até internamente as frases, evitar repetições, colocar conectivos lógicos, né, que indiquem a relação entre as orações. Isso é coesão. É um elemento textual, né? Ou seja, intratextual. É um elemento colocado ali dentro da formatação do nosso texto, da forma. Já a coerência, ela é uma construção de ideia, né? Eu ter coerência no meu texto, né? Ela vai ocorrer quando eu conseguir organizar a sequência de forma que a ideia central ela seja mantida, tá? Tudo bem, eu posso apresentar argumentos contrários ao que eu estou defendendo, mas se eu estou defendendo uma ideia, no fim eu tenho que mostrar que essa ideia é a ideia válida, que ela é a ideia correta. Beleza, pessoal? Então, essa é a coerência. Então, olha ali no final. A coerência ela não se encontra no texto, uma vez que ela é construída pelo leitor com base em seus conhecimentos. Ou seja, a partir da leitura que a gente vê se a organização das ideias no texto elas são coerentes ou não, ou se elas são incoerentes, ou seja, se elas fogem daquilo que o autor tentou apresentar por uma falha do próprio autor, né? Uma falha de organização de ideias no processo da escrita, quando a gente não consegue ter a coerência. Então, olha só. Essa pergunta. Há texto coerente sem elos coesivos, ou seja, sem as marcas de coesão explicitadas no texto linguisticamente? Sim, né? Esses autores, que são dois linguistas, né, que escrevem juntos, Koch e Travalha, eles dizem o seguinte: somente a coesão não é suficiente nem necessária para que haja um texto, porque há muitas sequências linguísticas com pouco ou nenhum elemento coesivo, mas que constituem um texto porque são coerentes. E por isso tem o que a gente chama de textualidade. O que é a textualidade? É a unidade de sentido. Então, a coerência ela é fundamental para o texto ter sentido. A coesão, não necessariamente. A coesão ela melhora a sequência do texto, né? Melhora a nossa leitura. Mas, muitas vezes, a coesão ela pode existir sem os elementos colocados de forma explícita. Olhem esse exemplo aqui, ó. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarro, caixa de fósforo, jornal. Ó, só até aqui vocês já percebem o quê? É uma pessoa que ela está se preparando para o dia dela, né? Então a gente tem aqui os momentos dela no banheiro, ali, né? Depois ela se trocando, né? E depois pegando os objetos aqui que vai usar no seu dia, né? E aí, continuando aqui, nós temos o café da manhã, né? Mesa, cadeiras, xícara, pires, prato, bule, talheres, guardanapo, né? Quadros, e assim por diante. Tem elementos coesivos? A gente tem aquelas frases organizadas, né, em torno de um verbo, demonstrando a ação, que tem sujeito e predicado, que é o modo comum da gente organizar as frases? Não. Mas só pela seleção de palavras, pelo campo semântico delas, que é o campo de sentido, a gente já sabe o que ele está querendo dizer aqui. Então, este é um texto coerente, só que a coesão dele é implícita, ela não está marcada textualmente, de forma explícita. Beleza? Então, aqui só uma
Conclusãozinha, a coesão ela não é suficiente para que os enunciados se transformem em textos. Apesar disso, textos escritos necessitam de elementos coesivos que facilitem a sua compreensão. Tá? Olha aqui um exemplo de um texto sem coesão. Né? O livro que eu comprei foi traduzido, quer dizer, sem coerência. Ele tem elementos de coesão, mas ele não é coerente. Ó. O livro que eu comprei foi traduzido do francês. No entanto, os empregados estão em férias. Ainda que tenhamos viajado em nosso carro novo, ele ainda não foi fabricado. Percebam, pessoal, a gente não tem um assunto central, né? A gente tem uma marca coesiva aqui no entanto, só que a segunda oração, ela não tem relação de ideia nenhuma com a primeira. Por quê? Nós temos uma incoerência aqui, apesar de existir a coesão. Né? A mesma coisa aqui no segundo. Viajamos nosso carro novo, ele não foi fabricado ainda. Não existe coerência aqui. Por quê? As ideias não batem, não tem lógica, certo? Então, nós temos apenas coesão aqui, marcada textualmente, mas não temos coerência, tá? Os tipos principais de coesão, pessoal, são a coesão lexical ou referencial e a coesão sequencial. Eu vou falar rapidamente sobre essas duas, tá? E aí a gente já vai encerrando essa parte de hoje, tá? Então, olha só, a coesão referencial, ela vai se ocupar em entender como os referentes que foram introduzidos no texto podem ser retomados mais adiante. O que isso quer dizer? Quer dizer que é aquela coesão que vai evitar a repetição. Vou dar um exemplo para vocês. Deoclésia é uma aluna do 4º ano informática. Hoje, ela foi uma das primeiras a entrar no plantão. Esse ela se refere a quem? Deoclésia, que é a aluna do 4º ano informática, a quem eu me referi lá na primeira oração. Né? O que eu usei? O que é esse ela que eu usei para evitar repetir o nome Deoclésia? Eu fiz uma coesão lexical. Eu substituí a palavra por outra. Substituí, no caso, substantivo por um pronome. Por que ela também pode se chamar referencial? Porque esse pronome, ou ela, faz referência a Deoclésia, que é o meu exemplo da primeira frase. Tá? Beleza? Então, a coesão referencial é entender como os referentes que foram introduzidos no texto podem ser retomados mais adiante. Tá? Eu não vou fazer a leitura de tudo aqui, mas depois eu vou passar esse arquivo para vocês também no Moodle, tá? Só vou falar as questões mais genéricas. Então, uma das formas da coesão referencial é por substituição. Olhem o exemplo aqui. Maria comeu um sanduíche no almoço e João também. O que o João também fez? Comeu um sanduíche no almoço. Eu usei só o também para quê? Para evitar a repetição de comer um sanduíche no almoço. Senão ficaria assim, Maria comeu um sanduíche no almoço e João comeu um sanduíche no almoço. O também, ele pressupõe que ele fez a mesma ação de Maria. Por isso é um elemento coesivo. Minha amiga comprou um cachorro. Eu também quero um. Quero um o quê? Um cachorro. Ou seja, eu também quero comprar um cachorro. Eu evitei a repetição usando esse um. Então aqui eu fiz uma substituição. Ao invés de repetir o que já tinha aparecido, eu substituí por um termo que faz referência àquilo que já apareceu. Nós temos a coesão lexical ou referencial por reiteração, que ela pode ser feita por repetição, aí por questão de estilo, de querer reforçar o sentido de alguma coisa. Exemplo, o menino come, come, come. O que eu quero dizer aqui? Que o menino come demais. Isso aqui é uma repetição viciosa? Não, porque ela tem um sentido de mostrar a intensidade com que o menino come. Entenderam? Eu poderia colocar essa frase, então, como o menino come demais, o menino come muito, ou, ao invés de usar o advérbio, eu faço a repetição. É uma questão de estilo, não é um erro, tá, pessoal? E a reiteração pode ser feita por meio de sinônimo, que aí eu vou evitar essa repetição da palavra. Comprei um carro novo. Agora, com o meu possante, ninguém me segura. Possante se refere ao quê? Aqui, ao carro novo, beleza? Então, eu usei um sinônimo,
Não necessariamente sinônimo vai ser um sinônimo da palavra no dicionário. Vai ser um sinônimo que, dentro do contexto, ele retome aquilo do que você falou antes, tá? Um carro novo, possante, né? Um carro poderoso, tudo mais. Nós também podemos fazer a coesão referencial por hiperônimos e hipônimos, certo? Que são ali as palavras que estão dentro do mesmo grupo, do grupo semântico. Aqui um exemplo. Alguns felinos estão ameaçados. Esses animais precisam ser preservados, né? Felino é um tipo de animal, né? Então, a palavra animal, ela faz uma referência aqui a felino. Então, eles estão dentro do mesmo campo semântico, certo? Então, eles são ali... Nós temos, né, o animal é hiperônimo de felino, né? O que está abaixo é sempre o hipônimo. Também poderia dizer, né? Tenho gatos aqui em casa. Os meus felinos comem muito. Seria a mesma ideia que nós tivemos aqui, tá? Expressões nominais definidas, né? Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, será candidata nas próximas eleições. Exemplo antigo. A petista está confiante. Petista se refere a Dilma Rousseff. Essa expressão nominal, no caso aqui, ela depende do conhecimento do contexto, tá? Se cai alguém de Marte aqui e eu falo essa frase para ela, ela não vai saber a quem o substantivo petista se refere aqui, né? Mas nós, no nosso contexto de cidadãos do Brasil e conhecedores da realidade da sociedade brasileira, nós conseguimos fazer a ligação, né? O que existe de ligação coesiva entre esses dois termos, tá? E nomes genéricos. Maria voltou toda feliz e comprou bolsas, sapatos, novas roupas e colares. Todas aquelas coisas é o quê? Isso ao que me referi aqui na primeira oração. Então, coisa é um nome genérico para bolsa, sapato, novas roupas e colares. Servirão como estímulo à sua vida nova. Então, todos esses são exemplos de coesão lexical ou referencial, que é quando a gente substitui palavras para evitar repetição ou as repete para tentar intensificar algum sentido que estamos tentando trazer, tá? A coesão sequencial, ela vai acontecer por meio da concordância nominal e por meio da concordância verbal, ou por meio da sequência temporal, também conhecida como coesão temporal, ou por conexão. Vamos ver um exemplo de cada, então. Quando eu tenho coesão por meio da concordância nominal e verbal, olhem aqui. Foi a rainha Dona Maria I de Portugal quem declarou que os advogados faziam jus o título de doutor. Antes deles, apenas os médicos e os professores tinham direito a tal tratamento, numa época em que a palavra doutor estava mais de acordo com sua origem etimológica. Com efeito, procede do verbo latino docere, ensinar, de onde, aliás, o português tirou docente. Médicos e professores ensinavam sempre. Tá, então olha só. Foi a rainha Dona Maria I de Portugal, aí aqui, quem declarou. Esse declarou, a concordância verbal dele está aqui na terceira pessoa do singular. Por quê? A referência dele é a Dona Maria I, certo? Esse quem se refere a ela, e nós sabemos pelo verbo, né, a continuação da sequência, que estamos falando dela aqui, certo? As demais, né, advogados faziam jus. Aqui no caso nós temos o sujeito já fazendo a concordância com o verbo. E aqui também, médicos e professores tinham direito a tal tratamento, né? Também está marcado aqui a concordância. Mas essa concordância aqui no início, a gente sabe a qual termo se refere por meio da coesão, certo? Isso daí, pessoal, em exercício de vestibular, pode aparecer igual um que eu mandei para vocês ali no simulado que vocês fizeram, tá? Que eu tinha um poema lá do Fernando Pessoa, aí eu colocava um elemento coesivo, que era nele, né? E vocês tinham que falar a qual elemento do verso anterior ele se referia. É um exercício bem comum, tá? Grifa essa frase aqui, foi a Dona Maria
I de Portugal, quem declarou que os advogados faziam jus ao título de doutor, sublinha que declarou e pergunta a quem se refere esse termo, né? É que no caso desse exemplo está fácil, né? Mas existem formas mais difíceis, né, da gente organizar isso. E por meio da sequência temporal, olha esse aqui. Vou-me embora para Passárgada, o poema do Manuel Bandeira, poeta modernista. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Aqui, então, nós temos a marca do futuro, né? Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Então, olha só, ele joga o futuro aqui no começo, ou seja, ele pensa em ir para Passárgada, nós sabemos que ele ainda não está lá, e ele traz o presente quando ele vai falar da sua vida atual. E aí, quando ele vai fazer um relato sobre Passárgada, ele usa o passado. Ou seja, as marcas do tempo verbal são elementos coesivos também que nos fazem compreender determinados aspectos do sentido do texto. Aqui, no caso, nós conseguimos fazer uma separação temporal dos acontecimentos a partir do uso dos verbos, né? Então, aqui, por exemplo, eu escolherei, o vou-me, né? Da ideia de vou, irei, né? A presença do presente, aqui eu não sou feliz, né? E as marcas aqui do passado, quando ele vai falar da Joana a louca de Espanha. Beleza, pessoal? Então, isso é uma ideia de sequência temporal, que é uma forma de coesão também, que nós podemos chamar de coesão temporal nesse caso, tá? Outra aqui, pessoal, depois eu passo para vocês, que aí vocês têm os outros exemplos, tá? Por fim, nós temos aqui a sequência por conexão, que é aquela clássica que o pessoal fica super preocupado na hora de fazer a redação do Enem. Tem muito aluno que às vezes acha que esse é o único tipo de coesão, né? E aí ele fica procurando conjunções o mais formal possível que eles conseguem para usar, achando que isso vai fazer, né, com que eles abalem e o corretor fique e fale, nossa, que gênio da humanidade, né? Mas cuidado com isso, que pode conduzir vocês ao erro, tá? Pode fazer com que vocês usem ali, às vezes, conjunções que vocês nem sabem o sentido e acabam usando errado, tá? Mas o uso das conjunções, ele é uma forma importante, que é a chamada coesão por conexão, né? Olha aqui, então, o texto de 2007. O presidente Lula não domina a norma culta da língua portuguesa, mas, ou seja, em oposição a isso que eu acabei de dizer, fala bem. Fala bem por quê? Porque, olha aqui, é uma conjunção explicativa, tem o que dizer e por intuição sabe como fazer. Não vai ao teatro, não compra livros, não frequenta bibliotecas, não vai ao cinema. Não é que nunca vai, nunca foi. Quando, olha aqui, conjunção temporal, quando não podia, porque não podia. Quando pôde, não foi porque não quis. Explicativa. Agora pode e não vai porque não quer. Entre os que o cercam, a gente culta e bem pensante, mas há também um bando de ignorantes cuja rudez e truculência são assustadoras. Então, olha só, todos os termos em negrito são conjunções, que fazem, então, a ligação, a sequência por conexão entre as frases e as orações. Aí depois aqui tem uma explicaçãozinha, beleza? Então, esses daí, pessoal, eles são os elementos, então, de coesão, beleza?